Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja. Eu sou a Patrícia Rigoni, falo aqui da Flórida, e agora são 10h02 da manhã no nosso horário. Estamos de volta então ao podcast A Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Seja bem-vindo, então, seja bem-vinda. Aqui nós damos voz à visibilidade de você, imigrante, para contar a sua história e aprendemos cada vez mais como podemos viver melhor e mais leve. Através de muitos conhecimentos sobre a nossa psicologia, né, enquanto imigrantes, a gente traz então aqui nesse programa muita informação e dicas práticas também para o seu dia a dia, viu? Você pode então participar com a gente aqui, ó, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da rádio, 754-276-6361. Pode mandar também para o meu WhatsApp, 863-210-9488. Não esqueça também de nos acompanhar no Instagram, @Rádio Reli e @PatriciaRigoni_d.baldi, ok? Não se esqueça também, se você está aí na rádio, estamos aqui ao vivo no YouTube, tá? Então, vocês podem me ver lá. Hoje estou aqui de vermelho, com meu casaquinho azul. Hoje está um dia meio chuvoso aqui na Flórida, no sul da Flórida, mas estamos aqui cumprindo a nossa missão, certo? Então é isso, estamos ao vivo aí no YouTube. E teve gente que me perguntou, né? Ah, Patrícia, eu não pude assistir, não pude acompanhar. Ficou gravado? Ficou sim. Nosso episódio de estreia, assim como todos os outros, esse também vai ficar gravado aqui no canal do YouTube da Rádio Reli, que é o @ReliMúsica, ok? Então vamos lá. Hoje o nosso episódio se chama Construindo Resiliência em um Novo País. No episódio de estreia eu comentei que a gente traria esse assunto, então preparei uma coisa bem bacana aqui para vocês, mais interativo, e eu espero contar com vocês, tá bom? Mas antes disso, eu pensei em trazer algumas outras coisas, como curiosidades e notícias, né, da semana. Então, vamos lembrar o seguinte, né? No último dia 7 de setembro, que foi sábado, eu queria só relembrar, né, que foi uma data muito importante para nós brasileiros, porque foi o dia, né, que marcou a independência do Brasil. E através dessa independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Isso é um marco na nossa história e eu gostaria, né, de trazer essa lembrança aí. E para quem me acompanha no Instagram, eu deixei uma mensagem, né? E para quem não viu, eu vou falar aqui então novamente, certo? Eu falei o seguinte: hoje é dia 7 de setembro e eu acompanho de longe, mas com o coração cheio de saudade do Brasil. Ser imigrante é carregar dois mundos dentro de si: o país onde nasci e aquele que escolhi reconstruir minha vida. Que nossa independência seja onde for e nos inspire a seguir nossos sonhos e nos lembrar das raízes que nos moldaram. Então, fica a dica aí, fica a mensagem, né, nosso querido Brasil. Feliz Dia da Independência, né, que foi dia 7 de setembro, enfim. Como mais um assunto, né, assim, logo de início, eu também gostaria de lembrar, a gente que é da área da saúde mental, não tem como não, né, também voltarmos o nosso olhar e a nossa fala para essa questão. Então, acho que muitos de vocês conhecem que existe o Setembro Amarelo, né? Esse mês todo de setembro, ele é voltado para a prevenção, né, do suicídio, ou seja, né, de aquele movimento que acontece quando a pessoa ela se encontra numa situação em que ela não quer mais ficar na vida. É um assunto delicado, não é fácil de falar, mas precisa ser dito, né? E eu queria trazer para vocês a história disso, né? Por que chama Setembro Amarelo, né? Então, tudo começou aqui nos Estados Unidos mesmo, quando um estudante de 17 anos, chamado Mike Ine,
ele cometeu suicídio, né? Em 1994. O jovem ele era conhecido por suas habilidades com mecânica e ele tinha um Mustang 68 da cor amarela. Então foi escolhida essa cor em homenagem, né, ao IME. Então é o seguinte, se você está se sentindo triste, né, sozinho, desanimado, sem força para continuar, saiba que você não está sozinho. Acho que um dos meus papéis aqui é sempre estar repetindo isso em qualquer contexto, em qualquer momento, porque é um assunto muito sério. Muitas vezes é na solidão que a gente não vê saída, sendo que muitas vezes pode existir sim, tá? E por que eu estou trazendo isso aqui também? Porque existe uma central de apoio à comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, né? Então, você pode acessar o site www.cvv.org.br, que tem um chat lá para você conversar, e tem o namiflorida.org/crises-info @Itamaraty com Y gov.br. Depois eu posso deixar essas informações, né, aqui no YouTube, né, registrado ali na legenda, porque são informações valiosíssimas. Tem um telefone também, que é o 1800-2738-255, 1800-2738-255. E você também pode mandar uma mensagem de texto 988, certo? É uma central, então, de ajuda 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Então, fica aí a dica, tá bom? E vamos seguindo. Então, novamente lembrando, né, os nossos canais de comunicação. Temos o nosso WhatsApp aqui da rádio, 754-276-6361. O meu WhatsApp, 863-210-9488. Você pode também acessar a rádio aqui pelo site www.radioreli.com e nos nossos Instagrams, né, @RádioReli e o meu @PatriciaRigoni, com id.baldi, e é isso aí. Então, vamos continuando aqui, né? Eu queria trazer para vocês, então, para a gente conversar, né? Vamos bater um papo aqui. O que é essa tal de resiliência? Eu sei que em muitos lugares, né, se fala essa palavra, muita gente diz, você precisa ser resiliente, você precisa ter resiliência, né? Mas o que é isso? Então, eu senti de trazer para vocês aqui com mais propriedade, né, com mais informações, o que se trata resiliência, né? Porque no fim das contas, eu acho que hoje é um dia especial para a gente se identificar. Então, nossa, realmente eu tenho resiliência, né? Ou eu preciso desenvolver isso, como que eu vou fazer? Então, essa é a grande questão hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá. A resiliência, então, ela é uma capacidade humana, né? A gente desenvolve isso ao longo da vida para lidar com as adversidades, né? Superar esses momentos difíceis que muitas vezes acontecem, surgem. Só que o principal é o seguinte, sair dessas experiências mais fortes, né? E mais sábios, eu diria, né? Então, assim, aproveitando esse gancho, não é algo que também tem que ser obrigatório e todas as pessoas vão conseguir. Não. Muitas vezes eu estou num momento mais frágil e eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Por isso que eu estou sempre repetindo. Vamos pedir ajuda, né? Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Tem muitos meios para isso, né? Para se alcançar. Mas, de fato, a resiliência é algo muito importante para nós. É ela que nos dá aquela potência para continuar seguindo. Então, no campo da psicologia mesmo, né? A resiliência ela não é apenas um movimento para você suportar os problemas, né? Mas também como enfrentá-los e também se adaptar. Então, essas são palavras interessantes, né? Enfrentamento, adaptação. Por quê? Porque as mudanças na vida são inevitáveis, concordam? Ao mesmo tempo que a gente mantém
e se fortalece ali diante de adversidades, o meu bem-estar emocional e mental também precisam estar presentes, tá bom? Então, o que acontece, né? Existem alguns termos, né, que falam também que é uma habilidade a resiliência. Então, vamos dizer assim, que é a capacidade ali, a habilidade de se adaptar positivamente a situações de estresse, né? Então, eu vivi uma situação, e aí eu chamo a atenção para o seguinte. Lembram que eu estou sempre comentando também a respeito das emoções, né? De como identificar as emoções, os sentimentos. Então, para eu conseguir também superar uma situação, eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo. Será que é medo? Será que é desespero? É dúvida? Baixa autoestima? Enfim, o que ocorre nessa situação específica que me deixa nesse lugar, né? Desconfortável. Reconhecendo isso, com certeza vai ser mais fácil você conseguir visualizar algo de positivo. Porque tem situações muito difíceis mesmo, né? E eu não consigo visualizar aquilo, mas se eu conseguir perceber o que eu sinto, depois, né, dentro do tempo também esperado, eu vou conseguir sim trazer algo de ensinamento, né? Algo que vai me ajudar a evoluir também enquanto pessoa. E a partir daí eu vou me recuperando, né, dessas experiências, dessas dores emocionais, dos fracassos, das perdas, porque tudo isso faz parte da vida, né? Não temos muita saída não, viu? Mas o principal é isso, né? Prosseguir com a vida de uma forma produtiva, mesmo diante das dificuldades. Vamos ver aqui se a gente já tem alguém falando. Vamos lá. Então, a palavra resiliência, ela também, né, vem do latim, né? Trazendo aqui curiosidades, viu, pessoal? Para a gente entender melhor. Vem do latim resilire, que significa voltar atrás ou recuar. Olha que interessante, né? A gente perceber que diante de uma situação difícil, muitas vezes a gente precisa dar um recuo, olhar um pouco para trás, buscar aquilo que a gente tem, né, de recurso para enfrentar situações difíceis que ao longo da vida a gente foi aprendendo e a partir daí, né, seguir. Então, essa é uma lembrança bem interessante, né? É também o termo da física, acho que é legal falar disso, é outra curiosidade, porque na física se diz que o material é resiliente quando ele tem a capacidade, né, ou um sistema de se recuperar, né, depois de um estresse, depois de um trauma, de uma quebra, ao seu estado original, né? Então, ele foi submetido a uma força que deformou aquela forma original, mas ela retorna aí, né, para o seu estado original. Então, vamos pensar na gente, né? Quando eu sou atravessado por alguma situação, né, eu me descompenso, eu me, né, descontrolo às vezes, mas eu consigo, daí um pouco, né, me recuperar e voltar para o meu eixo, para o meu eu, né? Isso é muito interessante. Então, vamos lá, quero falar com vocês, né, agora, assim. Você se acha resiliente, né? Como que é? Vamos olhar para a sua história, né? Ou conhece alguém que você percebe que é bastante resiliente? Então, é meio que um exercício, né? Diante do que a gente entendeu o que é resiliência, de fato, vamos então observar na prática, né? O que se trata. Se eu já vi alguém assim, se eu sou assim, né? Isso é muito importante, isso também ajuda aí na nossa autoestima e no nosso acreditar que a gente pode sim, né, ter sucesso, ter uma força para seguir e superar novos desafios, por que não? Certo? Então vamos pensar que a resiliência também ela é importante, né? No sentido que ela permite que a gente enfrente com mais facilidade esses momentos estressantes e traumáticos. Então, por exemplo, na perda de um ente querido, numa doença grave ou dificuldades financeiras, a todo momento, né, ao longo da vida, dia a dia, eu vou me deparando com situações que
eu preciso me reestruturar, porque senão eu não consigo continuar, né, de uma forma saudável. Então, lembrar sempre dessa resiliência. Você tem que ser resiliente. O tem que eu não gosto muito de usar, mas eu digo assim que é interessante, é importante que a gente desenvolva, né, e busque pela resiliência, porque é ela que vai nos dar ali um suporte também, né, emocional, psicológico, para enfrentar os desafios. Então, para nós imigrantes, né, vamos trazer aqui para a gente, a resiliência ela tá o tempo todo, né? Ela é fundamental, ela é necessária. A gente vem do nosso país para um lugar muitas vezes desconhecido. Quantas pessoas, né? Quantos de vocês vieram para cá, né? Ou para qualquer outro país? A gente falando aqui para todo mundo, para o mundo inteiro mesmo, né? Literalmente. Quantos de vocês nem sonhavam como era aqui o clima, né? Assim, viver na pele. Não tinha vindo nem passear e enfrentou, né? Desafiou e veio. E chegou aqui, precisou começar a ser resiliente muitas vezes desde o momento que pisou no avião, né? E aí eu vejo, me deparo, né, com essa nova cultura. E aí começa a vir a saudade da família, a distância, né, que muitas vezes eu não posso retornar e ter o trânsito livre no tempo que eu quero, eu tenho que esperar algumas coisas, enfim. Tudo isso exige de nós a resiliência, certo? Até mesmo naquele sentimento de não pertencimento, né? Será que quem sou eu, onde eu estou, a quem eu pertenço, a que lugar eu pertenço? Para fazer tudo isso, a gente tem que ter sim a resiliência. Então, como vantagens, né, de uma pessoa resiliente, vamos pensar que a minha saúde mental, sim, ela vai se fortalecer. Ela vai ficar, né, eu vou ter uma menor probabilidade, vamos pensar assim, de desenvolver transtornos emocionais, né, como a depressão, a ansiedade, mesmo sob situações de pressão. Então vejam como é interessante. Mas eu vou dar dicas aqui, tá, pessoal? Não tô só colocando, você tem que ser, não, calma. Eu tô construindo com vocês aqui um pensamento para a gente ir tirando as nossas conclusões e as nossas dúvidas, né? Por isso, ó, quem quiser, manda pergunta aí. Tô aqui para responder, tá bom? Vamos lá, o que mais que eu posso ter de vantagem, né? Sendo resiliente? Vamos pensar na própria adaptação, certo? Para nós, então, imigrantes, é isso. Ela facilita essa adaptação, as mudanças, e a gente começa a perceber melhor as oportunidades. Olha que interessante isso, hein? Quando eu não consigo me reestruturar, né, nessa resiliência, é como se tivesse um véu nos meus olhos, né? Como se meus ouvidos estivessem tampados. Eu não consigo perceber que existem sim outras oportunidades, mesmo que é uma situação extremamente desafiadora, né? Então percebam como eu ser resiliente melhora a minha capacidade de adaptar-se, certo? Eu também posso redescobrir um sentido, né? Porque depois de tantas coisas que a gente passa, por que que eu não posso perceber que tem um sentido naquilo ali? Senão eu perco o sentido, né? Então, enfrentar e superar esses desafios pode levar a um novo significado da própria vida, promovendo assim um crescimento pessoal. O que isso quer dizer, né? Eu vou me desenvolver, eu vou adultecer, né? É interessante isso, porque quantas vezes a gente se vê como uma criança mesmo diante das situações. E é o adulto que decide, né? Vamos já puxar um pouco esse gancho aí, porque isso é muito interessante, né? Quantas vezes eu prefiro não lidar com aquilo, eu delego para alguém, mas assim, não no sentido de pedir ajuda, mas de não agir, né? Então, essa é uma grande diferença. Então, com a resiliência, eu posso sim, né, reencontrar o sentido por mim mesmo. E além disso, também, claro, reduzir o sofrimento diante dessa dificuldade. Embora eu tenha dor, né, esse sofrimento muitas vezes é inevitável, mas a resiliência, ela permite que a gente
maneje isso tudo de uma forma mais leve e com mais equilíbrio emocional, prevenindo aí um monte de coisas, certo? E agora eu quero fazer um convite para vocês que estão me ouvindo aqui na rádio, pelo YouTube. Vamos pensar o seguinte, olha o convite, hein? Conta para mim a sua história, né? Eu quero a partir de hoje colocar aqui esse quadro, né? Esse momento em que a partir do assunto que eu estiver trazendo, você vai poder me contar, né? Entrar em contato tanto pelo WhatsApp da rádio 754-276-6361, quanto no meu mesmo, né, pessoal, 863-210-9488. Você vai chegar lá, vai mandar uma mensagem, pode ser áudio também, e vai dizer, olha, Patrícia, eu quero participar aí com a minha história, né, eu quero contar, né, como eu enfrento as dificuldades, e aí, do jeito que você quiser, com os recursos que você usou, isso aqui a gente não tem distinção, tá? Porque é importante, né, que sejam dito histórias reais, né? Como imigrante, vamos compartilhar, né, com outras pessoas, porque isso pode sim ajudar, né? A gente pode contribuir, às vezes a pessoa está ali se vendo numa situação até parecida, por que não? Claro que a gente tem situações parecidas aqui, e a pessoa conseguiu fazer dessa forma, e aí eu vou perceber, olha, quem sabe é um caminho para mim também, né? Não tem receita de bolo, mas a gente consegue, né, dialogar por aí e perceber que tem solução muitas coisas, né? E eu posso te ajudar, né? Por exemplo, você pode se perguntar assim, qual foi meu maior desafio quando eu cheguei aqui, né, nos Estados Unidos, por exemplo? Né, a partir daí, começar foi, vamos pensar, sei lá, não sei falar inglês, né, e isso me trouxe muita angústia e tudo, mas aí eu fui, busquei isso, busquei aquilo, entendi que sim, era um novo desafio, mas que eu dava conta de resolver, né, então, vamos por aí, né, tô ajudando aqui, dando um roteirinho para você me contar a sua história. E depois pensar qual era o seu maior sonho, né? O seu desejo quando você chegou aqui. Era ou ainda é, né? Já realizou ou ainda vai realizar? Então, está realizando, né? Conta para mim, coloca aí nesse texto, coloca aí na sua mensagem. Então, e fala, né? Fala também o que você fez, o que você faz para lidar com isso no dia a dia, para superar a cada um desses desafios aí que surgiram para você, tá bom? Então, como eu falei, você pode mandar aí pelo nosso WhatsApp, tanto da rádio quanto o meu, e deixar a gente conhecer melhor, né? Contar a sua história. Por que não? Vamos compartilhar aqui. E aí, quem sabe, eu te convido para vir aqui ao vivo para eu te entrevistar. Hã? Quem sabe? Vai ser uma boa oportunidade também da gente transmitir cada vez mais as nossas histórias. Porque é isso aí, pessoal. Aqui na vida de imigrante, a gente vai se conectar e se fortalecer através de nós mesmos, né? Assim a gente vai seguindo, certo? E então vamos lá, continuando aqui, né, no nosso entendimento sobre a resiliência. Patrícia, mas existem fatores, existem possibilidades. Como é que eu faço para contribuir com essa resiliência, para desenvolver essa resiliência, né? Foi o que eu disse que é uma coisa que a gente aprende ao longo da vida, não nasce com a gente também. Apesar de ser do ser humano, claro, mas a gente vai desenvolvendo. E como que eu faço isso, né? E é interessante que uma das primeiras coisas que se fala é rede de apoio, né? Rede de apoio social. Então, estar cercado aí pelos seus amigos, seus familiares, ou uma comunidade, né? Penso eu que a gente está construindo aqui uma comunidade de apoio. Quando vocês tiram um momento aí do dia de vocês, seja só para escutar ou assistir no YouTube, ou você está fazendo o seu trabalho e está conseguindo ouvir também, está acompanhando, isso é uma comunidade. A gente vai
estar aqui toda semana conversando com vocês. Então, isso também ajuda, né? Porque tem momentos de dificuldade, sim. E aí, para quem que eu vou pedir, né? Ajuda para enfrentar isso com mais segurança, né? Então, para nós imigrantes, então, encontrar ou construir essas redes de apoio é fundamental. E aí, seja na comunidade da igreja, seja numa comunidade dos vizinhos, né? Seja um networking que você fez, conheceu pessoas interessantes, fez até uma amizade para além dos business, né? Por que não? Isso tudo é rede de apoio social, tá? Temos também aí a autoconfiança e autoeficácia. Nossa, mas o que é isso, né? Então, assim, é você ir percebendo que você tem uma capacidade de enfrentar os desafios e que esse é sim um dos maiores fatores para ser resiliente, um dos mais importantes. Então, a sua autoconfiança, você acreditar que você é capaz. Nossa, mas isso é possível, né? E se eu vim de um lugar que muitas vezes eu não tive essa prova, não consegui me perceber nesse sentido, sim, mas é possível desenvolver, tudo é possível. A gente não pode entrar naquela síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não. É possível sempre se desenvolver e adquirir novas habilidades. A autoconfiança e a autoeficácia é uma delas, tá? Quando eu percebo que eu tenho controle sobre as minhas ações, isso faz você se sentir mais preparado para lidar com o inesperado. Então você começa a refletir, e foi o que eu disse anteriormente. Eu vejo que, não, eu tenho sim recursos, eu consigo enfrentar isso aqui de outra forma. Para isso também preciso pensar positivo, né? Por que não? É importante que a gente desenvolva. Eu vejo muitos casos, né, em que a pessoa diz, nossa, mas meu pensamento só vai para o negativo. E eu digo assim, olha, é um treino também. Quando você percebe aquele pensamento intrusivo ali, te levando para um lugar, né, só do negativo, só no que vai dar errado, você, opa, para, respira e pensa, não, mas também pode dar certo, eu quero que dê certo, né? Claro que as coisas acontecem como tem que ser, do jeito que tem que ser, mas na grande maioria eu posso sim ter um olhar mais positivo e pensar dessa forma também. Vamos dizer aqui que a gente vai desenvolvendo assim uma inteligência emocional, né? Um termo também que muita gente fala, e eu quero trazer para aqui o conceito, né? O que é inteligência emocional? É essa capacidade de identificar e gerenciar suas próprias emoções. Eu já venho falando disso aqui também várias vezes, né? Vamos aprender a identificar o que a gente sente. Vamos aprender a identificar as nossas emoções. Isso tudo vai nos trazendo num lugar de muita potência, né? Um lugar de liberdade, eu diria, sabe? Eu sei quem eu sou, eu me reconheço. Assim eu saio muitas vezes das garras, né? Da opinião dos outros, que só me atrasam, que só me paralisam, me colocam no pensamento negativo, não é isso? Então, quando eu vou desenvolvendo a minha inteligência emocional, eu começo a entender também as emoções dos outros, e aí eu separo. Peraí, será que isso aqui que está me falando é meu mesmo? Ou é dessa outra pessoa que está projetando em mim, né? Que está trazendo para mim aquilo que ele nem reconhece em si mesmo. Olha que dica valiosa, pessoal. É muito valiosa isso aqui. Eu preciso me constituir, me perceber a partir de mim mesmo. Claro que quando os outros me falam, às vezes, a mesma coisa, é importante que a gente, né, analise, reflita. Nossa, muita gente está falando a mesma coisa. Será que é isso mesmo? Deixa eu refletir. Né? Mas em outras situações eu vejo que não, que aquilo é da pessoa e ela está passando para mim. E eu não preciso carregar isso. Veja como é libertador, né? Então, tudo isso, essa inteligência emocional, ela contribui diretamente para a resiliência. As pessoas que são emocionalmente inteligentes,
elas conseguem lidar melhor com as frustrações, decepções e crises. Não duvide disso, tá? Com isso também vem uma flexibilidade mental, né? Eu sou capaz de me adaptar a essas mudanças de uma forma mais fluida, porque muitas vezes eu fico preso, rígido, numa única forma de agir, numa única forma de pensar. Isso não contribui, isso não te ajuda a ser resiliente, né? Quando eu consigo ter essa flexibilidade mental, ou seja, consigo mesmo, eu vou sim, né, enfrentar e flexibilizar, deixar fluir de outra forma, com uma solução até mais criativa, né, nesses momentos de crise, sem perder a sua essência. Olha que coisa mais interessante, né? Mais linda. Eu sou suspeita de falar porque para mim isso tudo faz muito, muito sentido, né? E aí a gente caminha para o nosso propósito de vida, né? Ter um propósito claro, um sentido, uma missão, ela vai te ajudar como uma âncora emocional, né? Em que eu vou perceber que, peraí, eu estou seguindo esse caminho, veio essa pedra, opa, o que eu faço, né? Eu paro aqui, ou eu desvio, ou eu passo por cima. Como é que eu vou analisar tudo isso, né? Para seguir ou não? Se eu tiver um propósito lá na frente, poucas coisas vão te parar. Poucas coisas vão ser capazes de te desviar para um outro caminho. Você vai seguir no mesmo, apesar, né? Ali vamos pensar num fluxo de um rio, né? Tem uma curva, tem outra, às vezes tem uma cachoeira, às vezes tem umas pedras no meio do caminho ali, mas você continua, se você consegue trazer o seu propósito, né, em primeiro lugar. Pessoal, olha que legal, a Ana Cláudia Lima, de West Palm Beach, trouxe aqui, né, uma fala dizendo assim, ó, lá no YouTube: meu desafio é ficar separado dos meus filhos, que não vejo há mais de 1 ano. Tem hora que dá vontade de abandonar. Olha só, hein? Ana Cláudia, tenho certeza que essa dor que você está trazendo, muitas outras pessoas também, né, trazem. E realmente é muito desafiador. Mas escuta o que eu estou falando aqui, né? Acabei de falar de propósito. Diretamente, né, para você e para outras mães, pais que também estão passando por isso, vamos pensar no propósito. O que te fez chegar até aqui? Para que você está aqui, né? Começa a se fazer essa pergunta. E se você está há mais de 1 ano, com certeza você tem uma resiliência bem importante aí, viu? Não se esqueça. Uma inteligência emocional, uma flexibilidade, uma mentalidade positiva, uma rede de apoio, né? Porque senão você realmente já teria ido embora. Eu acho que é importante colocar isso aqui, viu? Existe uma força, existe um propósito, pelo menos é o que eu estou conseguindo captar aqui, tá? Da sua fala. E claro, se cada vez mais está ficando mais difícil, vamos buscar o apoio. Mas de toda forma, eu queria dizer isso para você, tá? Você é muito resiliente e é um grande exemplo aí para quem também está por aqui, né, passando por uma situação parecida, ou às vezes nem é isso que está passando, também está com dificuldade, mas ao escutar a sua história, opa, algo desperta aqui dentro de mim, peraí, eu estou reclamando disso, mas olha aqui essa pessoa, né? Talvez seja até mais difícil que a minha situação e ela está resistindo. Apesar de ter vontade de abandonar, apesar de estar aí com uma dor, mas veja isso, né? Reavalie o seu propósito, veja o seu objetivo. Isso pode te ajudar a continuar, tá bom? Então, para isso, né, temos aqui mais um ponto que é o do autocuidado. Ainda aproveitando essa história da Ana Cláudia, né, pensar o que a gente tem feito então para suportar essas situações, né? O que eu tenho feito de prática? Eu tenho dormido bem, eu tenho me alimentado bem, eu consigo fazer exercício físico, eu consigo ter momentos de lazer e eu tenho certeza que nós aqui como imigrantes, tudo isso, às vezes de falar até arrepia. Pensa assim, como assim? Eu tô preocupado com as contas, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso trabalhar o tempo todo.
que é isso? Tem anos que eu não durmo bem, sei lá. Mas vejam bem, são necessidades básicas. E se a gente não olha para isso, manter essa resiliência vai ser mais difícil, tá? E esses momentos de estresse vão só aumentando numa potência que daqui a pouco realmente você não vai aguentar. Então, uma coisa de cada vez, né? Vamos olhando para tudo que precisa, começando pelo nosso próprio corpo, né? Isso aí já faz também muita diferença. A gente diz que, né, na psicologia, às vezes a pessoa está muito no céu, né, muito avoada, muito nos pensamentos, ela precisa aterrar. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas ela precisa encostar o pé no chão, é como se estivesse flutuando. Então, para isso, nada melhor do que os cuidados com o corpo. Exercício físico, olhar para a alimentação, às vezes preparar seu alimento, ver o que você está comendo, na hora de ir no supermercado, né, analisar ali o que você está comprando, né, dentro do que é mais saudável, porque é a base, né, o corpo é a base, que vai te ajudar até a pensar melhor. Então, autocuidado, gente, primordial. Começa no corpo e vai também para a mente, para o espiritual, para o social. É importantíssimo a gente abarcar tudo isso, né? Isso também é auto-amor, não posso deixar de falar isso aqui. E por fim, né? Como eu me torno mais resiliente? O que mais eu posso fazer, Patrícia? Saber pedir ajuda, tá? Isso aí é um ponto também que não tem como a gente escapar. Não dá, a gente, olha, lá no primeiro período de psicologia, eu me lembro muito bem, né, que foi dito assim, olha, nós só somos seres humanos porque a gente convive com outros seres humanos, senão nós seríamos igual aos animais, né, e tem várias histórias, né, o menino com os lobos, né, até mitológico, que a gente sabe aí que realmente, né, se não for não tiver um outro ser humano ali para te ensinar, para te ajudar, para te falar assim, olha, vai por aqui, então experimenta por ali, lembra da flexibilidade, hein? Vamos, aprende a falar, aprende a comer, aprende a tomar banho, aprende a pedir perdão, aprende a falar obrigado. Isso é do humano. Então, eu não sou autossuficiente, né? E isso é a vida inteira, tá? É muito importante que você consiga pedir ajuda quando precisa, tá bom? Olha, a Ingrid da Silva, lá de Orlando, que legal! Pelo aplicativo da rádio aí, ó, falou podcast maravilhoso, parabéns. Que bom, Ingrid, que você tá gostando. Eu acho que esse é o objetivo, tá? Trazer essa informação, conversar com vocês. Imagina que eu tô aí sentado do seu lado, né? Pode me perguntar o que quiser. Se eu não souber, nós vamos pesquisar. Mas é isso, assim, a gente trazer essa rede de apoio, é o que eu estou dizendo. Vamos formar aqui sim uma comunidade, vamos, né, nos unir e compartilhar as nossas histórias, as nossas emoções, sentimentos, fazer esse grupo de apoio, né? A gente faz muito essas rodas de conversa. Não é porque eu estou aqui sozinha no estúdio que vocês não estão aqui comigo, né? E vice-versa. Então, isso já é um grupo de apoio, na minha opinião. Viu? Então, vamos seguindo, tá bom? Então, você que está aí no YouTube, pode me perguntar, pode deixar seu comentário também, que assim a gente vai seguindo nessa jornada, não é mesmo? Pessoal, e aí vamos lá, né? Para nós, mais específico aqui no contexto de imigrantes, vou trazer agora bem específico para nós. Como eu já falei também lá no início, né, a resiliência para nós ela é inevitável e ela é necessária mesmo. Ela é ainda mais vital, né, na nossa vida, porque essa transição, né, quando a gente sai de um país para o outro, envolve tanta coisa que a gente fica até zureta, né? Fica até sem saber muito bem o que está acontecendo. Mesmo que você tenha planejado, né? Às vezes anos e anos, não tem como esse impacto emocional vai acontecer. E eu estou dizendo isso sempre reforçando, por quê? Para que você não se sinta sozinho, você não tá maluco, você não tá, sabe, fora do padrão. Isso acontece.
Por mais que, às vezes, mas eu não sinto tanta saudade assim da minha família. Tá, tudo bem, mas tem outras coisas que também vão te atravessar. Não é igual para todo mundo, mas tem coisas em comum. Isso que é interessante, né? Então, quando a gente faz essa transição, acontecem sim diversas perdas, tá? E isso, ó, já tô dando spoiler aqui, episódio 3 do podcast Vida de Imigrante. Próxima semana eu vou estar falando dos lutos, tá? Visíveis e invisíveis, tá bom? Só a dica. E voltando aqui, diante dessas perdas e desses desafios emocionais, eu vou precisar, sim, desenvolver a minha resiliência mais do que nunca, tá? Então vamos pensar, uma perda de identidade cultural, uma falta de rede de apoio mais consolidada, porque é o tempo também, né, gente? A gente chega aqui até começar a conhecer as pessoas, né? Sentir confiança, porque tem isso também, né? A gente vai sondando, vai se permitindo ir nos espaços, conhecer pessoas, né? Desenvolver atividades, seja profissional ou não. É um tempo. A gente tem que ter paciência, né? Tem que controlar também aí as ansiedades, porque a sensação que vem é qual? Poxa, eu já estava com tudo isso pronto lá no Brasil, parece que eu estou tendo que começar de novo. Ué, mas né? É uma escolha muitas vezes que você fez de vir para cá, então paciência. Eu tenho que dizer isso, né? É o tempo que cura, é o tempo que vai ajudando aí a construir essa nova realidade. E se eu estiver ali, né, me percebendo, eu vou ter essa resiliência para esperar, para me adaptar. Então, é essencial que a gente faça isso. Pode acontecer também dificuldades no mercado de trabalho, né? Outro ponto fundamental, né? Eu tenho observado também mulheres, por exemplo, né? Que tem uma profissão consolidada no Brasil, mas que chega aqui, às vezes tem a dificuldade de validação de diploma, não consegue continuar exercendo a mesma profissão que no Brasil, daí elas precisam fazer uma transição de carreira, se reinventar, né? Tudo isso tem que ter muita resiliência. Como eu falei, vamos lá, na inteligência emocional, o que, que eu posso fazer para desenvolver melhor isso? Qual o meu propósito, qual a minha missão? É assim que eu vou me sustentar. Eu estou com dificuldade, deixa eu pedir ajuda, que seja profissional, né, de amigos, espiritual, seja o que for, para assim eu continuar a minha jornada com mais autoconfiança, olha lá, ó, com mais flexibilidade, com pensamentos mais positivos, né? Então, essa é a grande questão aí do imigrante, né? Se você se identificou, conta para mim. Manda aí nas mensagens que a gente vai só confirmando, porque eu não estou aqui dizendo algo que eu acho, né? Eu estou contando também um pouco, né, dessa experiência que a gente vai vivenciando, vai escutando as histórias e alinhando aqui com as informações também, né, dos conteúdos dessa psicologia intercultural, tá? E aí, a resiliência, ela sim vai te ajudar a lidar com esses movimentos, esses aspectos todos e a se adaptar de uma maneira mais saudável a essa nova realidade. Eu vou deixar aqui algumas estratégias, tá? A gente já caminhando aí para o finzinho do nosso podcast, mas eu acho que isso é muito importante para nós imigrantes, né? Quais estratégias eu posso utilizar para desenvolver então essa resiliência, tá bom? Primeira coisa, de novo, criar novas conexões. Se permitir, né, formar redes de apoio com outros imigrantes, sejam locais ou não. Olha que legal a Ingrid aqui, ó, lá de Holanda, eu tô aqui embaixo, ó, tô perto de Miami e a gente está se conectando de alguma forma. Então, isso ajuda a desenvolver uma resiliência, tá? Essas novas conexões também. A autocompaixão, né? De novo, foi o que eu falei sobre a paciência, sobre controlar um pouco mais a ansiedade, a frustração da perda, né? Do que eu tinha antes, lá no Brasil, do jeito que era, e aqui eu não tenho nada ainda, entre aspas, mas eu vou
né, começar a desenvolver. E essa autocompaixão, ela permite que eu gerencie melhor esse tempo para processar as coisas dentro de mim, né? E é o auto-amor também que eu tô falando, é compreender que errar faz parte de todo o processo, compreender que nem sempre as coisas vão ser como a gente queria, mas tá tudo bem também, né? Eu não correspondi à expectativa do outro, também tá tudo certo, né? Eu exercer o auto-perdão, o auto-amor, a autocompaixão. Gente, não vamos esquecer disso. Isso ajuda a desenvolver resiliência, tá? Novas habilidades também é muito interessante para desenvolver resiliência, porque aí eu me permito, né? Olha lá a flexibilidade mental que eu comentei. Aprender a língua do local, né? Ou habilidades que vão me ajudar a interagir melhor nessa nova sociedade, nessa nova cultura. Tudo isso são desafios até assim, vamos dizer, gostoso de fazer, né? De dar uma energia na gente, falar, cara, eu sou capaz, olha isso, eu consigo fazer, eu tô me desafiando e tô dando conta, né? Lá no Goiás a gente fala, tô dando conta. Então, assim, isso é te mostrando, você é resiliente, você consegue, tá? E por fim, não menos importante, buscar ajuda profissional mesmo, né? Tem muitos psicólogos, mentores, né? Consultores, coaches, pessoas que vão poder te até sinalizar, né? Te ajudar a construir ali os pontos da jornada para você alcançar o seu propósito, tá? Isso sim pode ser um grande auxílio, principalmente para quem está se sentindo perdido, tá bom? E é isso, pessoal. Então, a resiliência, por fim, é um recurso psicológico do ser humano, valiosíssimo para lidar com essas dificuldades, com as transformações que surgem ao longo da vida, tá? Nos permite enfrentar essas crises, crescer com elas e continuar a caminhar com mais clareza, força e propósito. Além disso, os fatores que contribuem para a resiliência podem ser desenvolvidos e cultivados, ajudando cada pessoa a se adaptar e prosperar, mesmo em situações desafiadoras como a imigração. Então, caminhando aí para o nosso finalzinho, eu queria trazer para vocês agora uma mensagem inspiradora, tá? Para vocês refletirem aí durante a semana, tá bom? Então vamos lá. A resiliência não significa ser forte o tempo todo, mas sim encontrar forças nas adversidades. Lembre-se, cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. Fica a mensagem aí, pessoal. E como dica prática, né? Eu falei muito aqui do autocuidado. A minha dica hoje é o seguinte: construa o seu próprio kit resiliência. Nossa, mas kit resiliência, o que é isso? Você vai incluir nele aí, ó, atividades e práticas que te tragam conforto, que te tragam prazer, força, como manter contato com seus familiares apesar da distância, né? Ou se eles moram próximo também, né? Tá mais junto às vezes, né? Pelo menos em datas importantes. Datas do nosso calendário brasileiro, por que não, né? Como eu falei aí do 7 de setembro. Teve vários encontros aí que eu fiquei sabendo, né? Na comunidade, celebrando o 7 de setembro. Achei isso muito legal. Então, procurar saber o que está acontecendo, né? Se envolver, participar. Praticar um hobby, né? Ver aí uma atividade que você sente que vai ser bacana para você e começar a fazer exercício, meditar, enfim, qualquer coisa que possa contribuir dentro do que você gosta também, porque não adianta você fazer só aquilo que estão dizendo que é bom, você tem que sentir que aquilo é importante e combina com você, tá? E esse vai ser seu kit. Então, sei lá, vou tirar um dia na semana para
passear no parque, para fazer uma pedalada, para ir num café, tomar um cafezinho, né? Mesmo comigo mesmo, enfim. Você que vai escolher. Mas essa é a dica prática, tá bom? Faça o seu kit de resiliência, tá? E eu queria trazer aqui, só para a gente encerrar mesmo, uma dica de serviço, tá? Esse é outro quadro que eu quero colocar aqui no nosso podcast. E toda semana eu vou trazer uma dica de serviço. E nesse último final de semana eu estive na paróquia ali de Delray, da paróquia, né, da Igreja Católica Our Lady of Peace, em Palm Beach ali. E eu fiquei sabendo que existe um trabalho lá, que é, deixa eu até entrar aqui, ó, no site. O site é www.missionmedical.center, tá? Mission, com N, medical.center, tá? Se vocês acessarem, vocês vão ver que é um trabalho de cuidados com a comunidade, muito interessante. São serviços médicos, de dentista, alguns exames também eles realizam, até assistência para imigrantes, tá? Lá eles falam inglês, espanhol e português, viu? Então é um local bem interessante, funciona quase todos os dias da semana. Conheci o pessoal que coordena lá e eu queria trazer isso para vocês, porque muitas vezes eu não estou ainda com meu insurance, eu não estou com possibilidades, né, de encontrar um serviço específico, eu não consigo me desenvolver muito com a língua ainda, e lá eles fazem esses atendimentos. Eu vou passar o telefone, que quem tiver interesse pode entrar em contato e perguntar os serviços que tem, enfim. É o 561-637-2757. 561-637-2757, ok? E é isso, pessoal. No próximo episódio, a gente vai discutir então sobre o luto, né, os lutos não reconhecidos, que muitas vezes nós imigrantes a gente vivencia. Por que eu falo não reconhecido? Porque a gente está acostumado a pensar, né, entender que luto é quando a gente perde alguém querido, né, alguém próximo, por morte mesmo, enfim. Mas os lutos não reconhecidos são aquelas outras perdas, perda do trabalho, perda do casamento, perda da vida financeira que eu tinha, seja lá o que for. Só que não são devidamente consideradas como uma dor. Então a gente precisa falar disso, porque dói, porque faz a gente precisar ser resiliente, né? Encontrar forças e outras estratégias para lidar com aquilo. Então esse vai ser o nosso tema do próximo podcast, no próximo episódio, tá? E pensar aí também como a gente vai poder honrar essas perdas de uma forma saudável. Então, mais uma vez, lembram do convite também. Eu quero trazer a sua história para cá, quero te dar voz, saber quem você é, né? Você pode ser um testemunho, a sua história pode ser inspiradora para outras pessoas e ajudar então muita gente a não desistir e alcançar aquilo que tanto deseja, tá bom? Então não se esqueça de todas as terças-feiras, deixa marcado aí no calendário, né? No alarme do celular. 10 horas da manhã no horário aqui dos Estados Unidos, aqui da Flórida. Quem está no Brasil me acompanhando também, 11 horas da manhã. Porque muitas vezes, por que no Brasil? Porque às vezes você conhece alguém que está querendo imigrar, ou você mesmo está querendo imigrar, né, aí do Brasil. Então já vai entrando nesse clima, né, já vai conhecendo um pouco de como é que acontece. E isso aí, então, a gente vai seguindo na nossa vida do imigrante, o seu programa de psicologia intercultural. Não deixe de seguir o nosso podcast, compartilhar com seus amigos, né? Como eu disse, a gente está aqui criando uma comunidade. Compartilha, né, com as pessoas que você conhece, porque a partir daí essas informações podem ajudar outras pessoas. Então, não deixe de seguir também as nossas redes sociais e fique agora com a programação da Rádio Reli. Um abraço a todos e até terça-feira.